Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui, olha, no livro do Sutton, ele entra com um exemplo chamado Blackjack. Bom, eu não sou um grande jogador de cartas, para deixar isso bem claro, mas aqui ele descreve claramente as regras do jogo e os resultados que ele obteve. De forma alguma ele mostrou a solução, mas ele mostrou uma convergência utilizando o Monte Carlo com o First Visit, né? E aí eu fui atrás aqui e encontrei dentro do ginásio, que originalmente, para quem não sabe, foi desenvolvido aí pela turma da OpenAI, eles desenvolveram um environment para Blackjack. E aqui também tem toda a descrição das regras, o espaço de ações, a observação, a tupla, né, para cada situação e como importar o Blackjack para dentro de uma aplicação utilizando a biblioteca do ginásio, né? Ele explica que o Blackjack é um jogo de cartas cujo objetivo é apostar com o dealer para obter cartas cuja soma chegue o mais próximo possível de 21, sem passar de 21, né? Aí ele descreve aqui todo o conjunto. Os aces can either count as 11, que creio aqui são os as. Realmente não sou especialista em cartas, só estou indo pela especificação do jogo. E aqui ele mostra o Action Space. Aqui você tem o Stick e o Hit. Aqui você tem a observação do espaço, uma tupla contendo a soma corrente do jogo, do jogador, do dealer, né? E mostrando, e também o jogador se ele tem um asa ali disponível ou não. O starting state, né, o player current sum, o dealer e se vai estar utilizando o asa ou não. Rewards bem definidos, o in-game mais um, menos um e zero para draw. Então ele acabou utilizando as duas hipóteses de recompensa do Reinforcement Learning, conforme a gente viu lá no começo do curso. E como que ele termina? A terminação, o player hits and the sum of the hand exceeds 21, ou the player sticks. Aí ele também coloca aqui, ó, an ace will always be counted as usable, 11 unless it busts the player. Então, a gente também tem essa regra para terminação, que ele deixa bem claro o que seria um estado terminal, tá? Aqui tem toda a documentação. Então, o que eu fiz aqui? Usando isso, montei essa aplicação. Então, aqui você vai instalar o ginásio no Colab. Recomendo você fortemente usar o Colab, as bibliotecas. E agora vejam que basicamente a mesma estrutura que nós desenvolvemos no nosso pseudocódigo de estudo, ele vai ser implementado aqui. Então eu tenho o environment, onde a gente acessa o blackjack da Jean, e aí a gente define uma função Monte Carlo First Visit com toda a regra que a gente já discutiu, né? Como é que ele calcula, como é que ele vai concluir e definir ali um episódio, né? Essa que é a ideia. Aqui ele só vai mostrar a evolução, como é que ele vai calcular o VS, que a gente já discutiu lá no outro, aonde a gente fazia exatamente isso daqui, tá? O update do o state value, a política, como é que a gente vai considerar a vitória ou não, como é que a gente vai fazer, o número de episódios descritos no livro, né? Os dados para a gente poder plotar, enfim, acabou. Então todo o pseudocódigo ele está aqui, ó, dentro dessa função. Então chamamos a biblioteca Jean, o Blackjack, integramos e concluímos. E a gente apresenta o resultado no final, tá? Então basicamente é isso daí.
E aqui, olha, eu obtive basicamente o mesmo resultado que o livro. Você vê que quando tem o Usable Ways, ele tem aqui essa faixa, esse degrau aqui nos valores do State Value, né? E para sem uso ele tem mais ou menos esse formato. Aqui tem um pouco, aqui está um pouco mais estável e aqui está um pouco mais instável, e você consegue de fato enxergar isso aqui nas mensagens, né? No Usable Ways, ele é mais estável, de fato você vê que o gradiente é mais comportado, aqui tem mais variações no gradiente, né? Enfim, nós obtivemos aqui o resultado para as duas situações, usable e no usable, para 500 mil episódios, o dealer, showing e também o player sum, que a gente obteve para cada um deles. Então, o que o dealer apresentou, o que o player venceu e a sua estimativa de vitórias aí, tá? Então, eu vou liberar esse código no comentário em destaque e aí você estude-o para isso ficar cada vez mais claro para você como é que funciona bem o Monte Carlo. O caso do Blackjack é importante porque é um número de possibilidades bastante elevado. A gente tem aí quase como se fosse um problema semelhante ao jogo de xadrez com muitos desfechos possíveis. Então é importante aí você fazer esse primeiro entendimento. Então não esqueça que junto eu vou colocar aqui a especificação, o link também da aplicação dentro do ginásio, tá? Então por isso que ficou bem mais simplesinha a nossa aplicação, porque a gente utilizou todo o environment já desenvolvido pela Ginásio aqui, que originalmente era OpenAI, tá bom? Deixa teu like, se inscreva e comenta aí se você está gostando. Um abração, tchau, tchau.